O quinto tema de hoje é Jesus fala à família. Quem são os nossos? Como é sabido, está no Novo Testamento. Então, uma das páginas aqui diz que parece estranho algumas palavras de Jesus, por contrastarem com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. De fato é assim mesmo. Está em Mateus e está em Lucas. Lucas 8, 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo ver. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então veja só, a família é importantíssima. Por exemplo, eu amo minha família, meu pai, minha mãe especialmente, meus irmãos, tal, meus sobrinhos, tudo isso, é verdade. Mas quando se trata de uma pessoa como Cristo, destinada ao mundo inteiro, quem é a família de Cristo? Quem são os nossos? A pessoa não pode, eu já mostrei inúmeras vezes, as pessoas são essas. Indivíduo, família, grupo, empresa, e os ambientes são esses. Cidade, município, estado, nação e mundo. Então, as famílias e os ambientes, são 8. A família está aqui. Se você se prepara para falar aos ambientes, então vai do quinto até o oitavo, a oitava série. Quem está na segunda série, evidentemente já ficou para trás, né? Permanece família, permanece habitável, deve-se conviver, pode-se conviver, mas em termos de pessoa ambiente ficou no segundo nível, enquanto que os outros avançam até o oitavo. Então quem é a família de Jesus? As palavras dele parecem estranhas, mas a mãe e os irmãos, que o pai de Deus está morto, mãe, como a gente já viu, mãe adotiva, pai adotivo, ele não é judeu, ele não era irmão dos filhos de Maria e José. Se ele é Deus implantado como embrião no útero de Maria, ele não era irmão dos filhos de Maria e José, de maneira nenhuma, nem irmão, meio-irmão dos filhos de José, de modo algum, ele estava apartado. Então quem é a família de Jesus? São aqueles que, como diz aqui, né, ouve a palavra de Deus. O primeiro índice é esse, na frase. É o mais importante, ouvir a palavra de Deus. E depois disso, tem de praticar, não é só falar. Não é só ouvir e mentalizar e ser um teórico da fé. Tem de praticar. Ele diz, a partícula conjuntiva. Tanto uma quanto a outra. Não são separadas, não é ou. Uma ameaça foi detectada. Não é ou, sequer ou. E aí poderia ser um, ou o outro, ou os dois. E se fosse ou, seria um ou o outro exclusivamente. Mas não, é o conjuntivo. Tem que fazer as duas coisas. Ouve a palavra de Deus e a praticam. Tem que ouvir e praticar. Se só ouvir, não presta. Se só praticar sem ouvir, não presta. Tem que ouvir e praticar. É teoria e prática, para teoria. É a praxis da religião.
Então, aqueles que ficam resguardados nos gabinetes e só ouviram, só leram, não são da família de Jesus. Aqueles que só praticaram sem ler, seguindo a outros que leram, também não são da família de Jesus. É preciso ouvir e praticar. Praticar tendo ouvido. Porque, em primeiro lugar, ouvem a palavra, depois vem praticar. Então tem que ouvir primeiro e praticar depois. Não pode praticar primeiro e depois ir ouvir. Tem que ter ouvido para depois praticar. Né? Essa é a família de Jesus no mundo inteiro. Seja cristão ou não seja cristão. Ele não falou nada com respeito a ser cristão. Ele falou ouvir e praticar. Essa é a família dele. No pórtico da igreja de Jesus, que ele falou, essa é a minha igreja. Não é de nenhum pastor, não é a igreja do Evangelho Quadrangular, não é nada. Uma ameaça foi detectada. É somente de Jesus. Ele falou, essa é a minha igreja e sobre Pedro a construirei. Então só tem uma igreja universal de Jesus. Não tem 10 nem 50 mil. E só vale aquela que seguiu pelo tronco, que é Pedro. Então, a família de Jesus, não obstante, não é somente a dessa árvore, é todo aquele que ouve e pratica. Pode ser em qualquer do mundo, do Polo Norte ao Polo Sul, 360 graus. Qualquer um. Em Marte ou nas estrelas próximas, pode ser qualquer um. Essa é a família dele. Jesus fala à família. E a família dele não era exclusivamente Maria e os irmãos, irmãos presumidos, irmãos adotivos. Era toda a humanidade, presumidamente todos da humanidade que ouvem e praticam.